Fala pessoal do Explica Enem, tudo jóia? Como combinado, hoje nós vamos ver a segunda e última parte do nosso conteúdo de botânica, falando sobre gimnospermas e angiospermas. Caso você ainda não tenha assistido o primeiro vídeo, eu recomendo então que você pare esse e assista ao primeiro. Hoje nós vamos falar sobre as gimnospermas e angiospermas, que juntas formam um grupo das fanerógamas, que são aquelas que possuem estruturas reprodutoras evidentes. No primeiro vídeo, falando sobre briófitas e pteridófitas, elas eram as chamadas criptógamas, com estruturas reprodutoras pouco evidentes a olho nu. Aqui eu tenho duas novas características, que é a presença de sementes e grãos de pólen. E essas duas novas características, elas trazem novas vantagens para as fanerógamas que não estão presentes nas criptógamas, pois tanto a semente quanto os grãos de pólen eles podem se dispersar por distâncias maiores através da água, do vento ou dos animais. E outra vantagem da semente é a capacidade de proteger o embrião da planta em ambientes frios, quentes ou secos quando for propício. Essa semente ela passa então pelo estágio de germinação, que é o início do desenvolvimento e crescimento da planta. Percebam só que eu usei o termo propício, ou seja, há um momento em que a germinação não é possível? Sim, isso acontece quando as condições climáticas não são favoráveis para a germinação, e daí a planta ela entra em um chamado estado de dormência, até o momento em que as condições climáticas mudem e então possa ocorrer a germinação. E vamos então agora falar sobre as gimnospermas. O nome gimnosperma significa semente nua. Gimno significa nua e esperma, semente. Então, semente nua. Isso significa que é uma semente que não é revestida por nenhum fruto. Isso vai ficar mais evidente quando a gente for ver as angiospermas. Essas gimnospermas são as primeiras a dominar totalmente o ambiente terrestre, pois justamente elas não precisam mais da água para a reprodução, ao contrário das briófitas e das pteridófitas. Como eu falei, isso também se deve à presença da semente. E exemplos de gimnospermas são os pinheiros, árvorezinha de Natal, e no Brasil uma árvore característica nossa é a araucária, que forma a mata das araucárias, que é aquele pinheiro, né, que tem as suas copas voltadas para cima. E os agentes dispersadores dessas sementes das gimnospermas são tanto o vento, quanto os insetos, quanto a gralha azul. E as gimnospermas, grande parte das espécies das gimnospermas produzem o chamado estróbilo. E esse estróbilo pode ser tanto feminino quanto masculino. A gente vai ver isso com mais detalhes agora no próximo slide. Bom, pessoal, aqui então eu numerei as imagens em 1, 2 e 3 para a gente poder visualizar melhor. E na imagem 1 eu tenho os estróbilos. Da esquerda para a direita, o primeiro é o estróbilo masculino. Percebam só como ele é mais fino e lembra mesmo uma imagem mais fálica, enquanto os três últimos são os estróbilos femininos com um formato mais oval. Na parte mais interior desses estróbilos é onde estarão as sementes elas vão estar expostas. Na imagem 2, eu tenho a disposição dos estróbilos em uma árvore que seria hermafrodita. O que seria isso? Ela tanto vai produzir o estróbilo masculino quanto o feminino. Percebam só que o estróbilo masculino ele está mais na ponta da folha, enquanto o estróbilo feminino ele está mais abaixo. Isso por quê? Porque na ação do vento e pela ação da gravidade, a semente do estróbilo masculino cairia, então, no estróbilo feminino para ocorrer a fecundação. No entanto, tem algumas estratégias da planta para evitar que ocorra essa chamada autofecundação, em que a planta fecunda ela mesma, em um caso de ser uma planta hermafrodita.